tudo bem? Histórias de Risco desta semana traz para vocês duas histórias bem interessantes. Vocês sabem que eu sou apaixonada por cachorros? Pois é, fui conhecer os cachorros farejadores do DENARC, do Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico. Também vou falar sobre o trabalho que a SMIC realiza em conjunto com a Brigada Militar. E fique atento, porque no Brigada em Foco tem todo um trabalho da Brigada Militar junto com este setor da Prefeitura da capital, inspecionando aí bares, restaurantes e boates no centro da nossa capital. IBCM. Sua saúde é nossa responsabilidade. Venha fazer parte desta família você também. Vocês lembram que os cães da Brigada encantaram as crianças e a mim no programa passado, não é mesmo? Com habilidade, técnica, respeito e carinho. Pois não foi diferente esta semana quando fomos ao DENARC. Bastou vê-los no canil, Trinca, Ioiô, Hidra, para eu pedir uma pausa para Camila antes da pauta oficial. Para dar entrevistas, tem que botar coleira. E lá vem ela, pronta para participar de nossa conversa com o inspetor Viseu, que é mais que um adestrador, é um apaixonado por cães. É muito dengo para um cachorro que trabalha, né? Eles têm que ter essa parte que não é só trabalho, né? Essa é a parte da retribuição do trabalho do animal. Tudo faz parte da interação homem-cão, né? Deixar fazer com que o cão procure em ti não só o brinquedo, não só o trabalho, mas também o carinho, né? Porque afinal de contas é uma brincadeira o trabalho deles. Esse é o segredo de conseguir treinar um animal para poder fazer o trabalho que vocês precisam. Esse é costumo dizer que esse é um dos nossos segredos. Bastante interação, tu aproximar ao máximo o animal de ti, fazer ele confiar em ti, ele acreditar em ti, fazer ele te acompanhar. Isso minimiza, né, erros que possam ocorrer em alguma operação. E a Dana tem quantos anos? A Dana tem 4 anos, mais um pouquinho se aposenta. Já está com vocês todo esse tempo? Tá conosco todo esse tempo. E quanto tempo leva para treinar um cachorro como ela? Em média de um ano. Começando o trabalho a partir de 6 meses do cão, em torno de 1 ano e meio ele já começa a sair para a rua. Está sendo feito todo esse trabalho por aqui ou vocês contam com o apoio de alguma outra instituição? Não, outras instituições nos apoiam, mas o trabalho mesmo nós fizemos aqui. O tipo de apoio que a gente busca às vezes é conhecimento, é áreas de treinamento, esse tipo de coisa. O treinamento mesmo deles a gente faz aqui. Dia a dia. E a Dana tem participado de que tipo de atuação no momento? Já que ela, como tu me disseste, ela daqui a pouco se aposenta. Bom, ela trabalha basicamente na busca de narcóticos, de drogas, né? Maconha, crack e cocaína. Essa é a finalidade dela aqui. No caso da Dana, falando dela em específico, é uma labradora, né? Então ela trabalha nesse ponto. Busca em veículos, busca em ambiente, busca em terrenos, em sítios, até em mata ela já fez busca, mas sempre procurando drogas, né? É um cão que encontra drogas. Então vamos chamar a Dana aqui mais um pouquinho. Vem cá, Dana. Vem, velho. Ai. Tu estás falando com ela numa outra língua, né? Bom, esse é o segredo. Esse é o segredo. Tu tem que basicamente falar a língua do cão, né? Tem que conhecer bem o animal para falar a língua dele. Às vezes podem achar que é loucura, mas é basicamente isso. Tu tem que falar com o cão, tu tem que entender ele e ele te responde através do trabalho. Né? Ela ficar próximo, ela buscar ela. No caso, ela não é uma cadela que tem um adestramento básico. Né? Um cão, geralmente, os nossos cães aqui de faro, não que não se possa dar, pode, adestramento básico, pode dar esse para um cão de faro, mas normalmente os nossos não tem. O que acontece? Essa interação que se tem com o homem, o animal, o homem-cão, faz com que não seja tão necessário isso. Né? Tu chama, o cão sabe o que tem que fazer. O essencial é conhecer a droga, é saber fazer o trabalho de reconhecimento da droga. Isso, reconhecer o odor, no caso. No caso dos nossos animais, reconhecer o odor. E nas piores situações possíveis. Nós tentamos sempre buscar ambientes, né, situações que se assemelham ao máximo àquilo que eles vão encontrar lá fora. Situações difíceis, como por exemplo lixo, droga enterrada, droga em cima de forro, droga dentro de eletrodoméstico, dentro de veículo, dentro de pneus, etc. Nós tentamos recriar esses ambientes aqui e fora, né, sempre dificultando, sempre querendo atrapalhar eles ao máximo, para que, como se diz, né, treinamento difícil, combate fácil. Eu sou completamente apaixonada por cachorro. Quem me conhece sabe que eu tenho Sultão. Sultão é tudo para mim. Sim. Isso também?
Sim. Eu também gosto muito de cachorro, tenho bastante cães em casa, né? 4, aliás, né? Tem 4 cães em casa. Foi aí que começou essa paixão e vir para o canil, foi por isso? Sim, na realidade, eu sempre fui criado em casa, com pátio e tal, sempre tivemos cães em casa. E em 98 eu ingressei na brigada, né? Em 98 eu ingressei na brigada. Foi quando eu tive a oportunidade de ir pro BOI. Né? Do BOI tinha um canil do Batalhão de Operações Especiais, onde eu tive a oportunidade de servir lá. Lá fiquei por 12 anos. E aí aprendi técnicas de adestramento básico, comandos de junto, senta, deita, fica aqui, não. Depois parti pro faro, né, faro de drogas. Tive a oportunidade de ir para a Força Nacional também, trabalhando com cães na Força Nacional, onde eu trabalhava com faro de explosivo. Treinávamos cães para localizar explosivo, armamento, munições. E lá na Força a gente desenvolveu essa técnica. Tive a oportunidade de ser instrutor da Força Nacional em alguns cursos pelo Senasp. Isso mais ou menos na época do Pan-Americano, quando teve toda aquela mobilização das forças de segurança. Posteriormente, quando eu vim aqui para a Polícia Civil, aí tive a oportunidade de trabalhar com cães, teve essa chance do DENARC, e aí o cara se atira de cabeça naquilo que gosta, né? Não tem como escapar. Não tem. Bom para Dana, bom para Coda, bom para todos. Bom para todos. O cara, realmente, eu trabalho aqui, posso dizer hoje que faço o que eu gosto. E tem um colega meu que diz que quem faz o que gosta não trabalha, né? Então talvez eu não trabalhe, porque realmente faço com gosto, brinco, não tenho nenhum problema com os cães. E costumo dizer que o adestrador ele tem que ser uma pessoa descontraída, ele tem que ser uma pessoa mais despojada, né? Não pode ter muito dedo, porque tu trabalha com cão, tu tem que entender o animal, isso tudo. Então, né, nessa minha trajetória de 15 anos de trabalho técnico com cão, né, não vou contar o tempo que fui criado com cães, mas basicamente vou contar do trabalho técnico, e de boy, de instrutor da brigada, de aluno na Força Nacional, de instrutor da Força Nacional e hoje aqui na Polícia Civil como inspetor de polícia conduzindo cães. Só que eu posso dizer que realmente é uma coisa que, olha, eu não me vejo fazendo outra coisa. A nossa pauta no DENARC, contudo, era outra: saber sobre a apreensão deste caminhão vindo de Chapecó, em Santa Catarina, trazendo maconha para o Rio Grande do Sul. Delegado, vocês conseguiram seguir esse caminhão, souberam que ele estava trazendo a droga para cá. Queria que o senhor contasse desde o início como foi esse trabalho. Tivemos uma informação de que um caminhão carregado com maconha viria para o estado do Rio Grande do Sul. Passamos a monitorar esse caminhão desde a cidade de Chapecó, onde foram carregados 3 toneladas de milho. Podemos, através de informações, descobrirmos o provável local de entrega dessa droga, que seria a região metropolitana, e monitoramos desde a entrada do caminhão até a chegada na cidade de Portão, quando então o motorista parou para abastecer o veículo. Houve a abordagem, o motorista acabou confessando extraoficialmente para nós de que receberia em torno de R$10 mil para trazer aquela carga. Bate com o pé lá e ela vai. Isso. Bate com o pé embaixo. Isso. Mas o senhor parou em Estrela? Descarreguei o milho estranho. Tá, e o resto das coisas tá onde? Que coisa? O resto aí tá onde? Não é só isso aí, a gente sabe disso. Não, é isso aí. Não. Você pode passar de ponta a ponta. Não. Me disseram que tem, é isso aí. Não, tem mais coisa. Onde é que tá o resto? Foi apreendida a droga e o motorista foi preso, então, por tráfico de entorpecentes. Quanto valia a carga? Hoje em dia, com a dificuldade de se trazer drogas até o Rio Grande do Sul, cada quilo de maconha está em torno de R$1.000 na boca de fumo, no local onde é vendido a droga. Então, o material apreendido valeria em torno de R$153 mil. E mais o caminhão, que ele também pode perder. Certamente iremos representar ao Poder Judiciário pelo sequestro desse bem, desse caminhão, e posteriormente ele será utilizado, então, pela Polícia Civil. Ele chegou a justificar sobre o tráfico, o envolvimento dele com traficantes? Quantas vezes ele já teria feito essa rota? Não, ele alegou que estava passando por dificuldades financeiras e que necessitava de dinheiro, e houve uma oferta feita a ele e ele acabou aceitando essa proposta de trazer, então, esse entorpecente até o Rio Grande do Sul. Mas você já tem monitorado esse trabalho dele há mais tempo ou foi verificado só essa primeira atuação dele? Não, foi uma primeira atuação com base numa denúncia anônima que nós recebemos. O caminhoneiro só confessou ter o esquema quando a polícia ameaçou ir prender sua esposa em Chapecó. Com o diretor da Divisão de Investigações do DENARC, fomos saber mais sobre o trabalho deste departamento, que em 1 ano e meio sequestrou R$4 milhões em bens dos traficantes. Qual é a procedência da droga que vocês têm apreendido aqui no estado? Bem,
Basicamente, nós temos um fenômeno que se repete, né? As drogas, principalmente a maconha, ela vem muito do Paraguai. O Paraguai é um grande produtor dessa droga e quase que a totalidade da maconha consumida no Brasil hoje vem do Paraguai. Então não poderia ser diferente. Aqui no Rio Grande do Sul, nós também recebemos muita maconha do Paraguai e que vem passando pelo estado do Paraná, depois por Santa Catarina e entrando pelo lado norte do Rio Grande do Sul, uma boa parte. A outra vem pela costa da Argentina, então atravessando o rio Uruguai em pequenos barcos e depois pegando as estradas da região noroeste e chegando na região metropolitana. Daqui da região metropolitana, essa droga ela é fracionada e distribuída para vários pontos, inclusive voltando para o próprio interior do estado já em pequenas porções. Pequenas porções, a gente pode dizer assim, em pequenos pacotes, né, em quilos, né? E quando ela vem para a região metropolitana, normalmente ela vem em centenas de quilos, 300, 400, 500, 1.000 quilos às vezes. Teve casos de 1.500 quilos serem encontrados já em depósitos, né? Então, uma quantidade muito grande de maconha. Com relação à cocaína, a cocaína já é um pouco diferente. Ela não é produzida no Paraguai, ela é produzida nos países mais ao norte, na fronteira com o Brasil. Então, é Colômbia, Peru, Bolívia, né? E ali, essa droga vem, às vezes, entrando pelo Mato Grosso, às vezes entrando ainda também pelo Paraguai e também, algumas vezes, utilizando a mesma rota que a própria maconha utiliza. Claro que daí os volumes são menores, mas normalmente fazem o mesmo trajeto. Vem para a região metropolitana, vem para Porto Alegre, às vezes são misturadas com outras substâncias para aumentar o volume e depois são esparramadas pelo estado do Rio Grande do Sul. Agora, a tática para diminuir com o tráfico de drogas aqui no estado não tem sido só combater a entrada dessa droga ou a apreensão dela. Vocês têm trabalhado muito com a questão patrimonial que envolve o lucro dos traficantes. Exatamente. Um dos maiores, diria assim, trunfos que nós temos com relação ao enfrentamento do tráfico de entorpecentes é o sequestro dos bens do tráfico. Aquilo que foi obtido de forma ilícita pelo traficante e que acaba fazendo com que ele se perpetue nessa atividade, mesmo estando preso. Então, se a gente consegue relacionar os bens que esse indivíduo obteve de forma ilícita e convencer o Poder Judiciário, o Ministério Público, da necessidade de sequestrar esses bens, nós diminuímos o poderio do crime organizado e fazemos com que não haja a reiteração do crime de tráfico, desestimulando aqueles que ainda pensam em atuar nessa área, né? Esse é o trabalho da polícia, que normalmente é considerado menos nobre para quem é leigo, porque é um trabalho menos ostensivo, trabalho de papel, como se diz dentro de uma delegacia. Mas para vocês não é bem visto assim, né? É visto também com a mesma nobreza do que ir à rua. Eu diria que até mais, porque é uma forma também da gente diminuir o risco dos nossos policiais, nossos agentes que estão trabalhando na rua e aumentar a eficácia do nosso trabalho, né? Então nós temos condições de trabalhar com um volume menor de ocorrências, a partir do momento que nós conseguimos reduzir as estatísticas de tráfico, né? E conseguimos também desestimular a outros indivíduos, como eu dizia, a entrarem nesse tipo de crime, porque ele está vendo que o crime, por um tempo, até compensa, mas depois ele vai acabar gastando até o que ele não tem, né? E vai ficar preso, vai perder tudo que obteve com o lucro ilícito das drogas. Então, isso é um estímulo para o nosso policial que gosta de trabalhar com essa matéria, né? E não são muitos, é verdade, mas nós temos um grupo especializado nisso aqui no DENARC, já há 2 anos trabalhando com lavagem de dinheiro e com o sequestro de bens. Tanto, Ieda, que nós temos no litoral 2 residências que são utilizadas em época de operação verão como base de trabalho do DENARC, então abrigando os policiais que vão investigar as ações do tráfico no litoral. Conforme o delegado, um fenômeno anda acontecendo: a falta de droga no mercado. A tendência é que isso, a partir do mês de junho agora, maio, junho, se estenda por um longo período até a Copa de 2014. Então, o que nós vamos ver, acredito eu, é uma mudança no comportamento da criminalidade aqui no estado. Primeira coisa, o reflexo pela falta de entorpecente em razão do fechamento das fronteiras. Isso, com certeza, vai trazer reflexos no sistema prisional e no mundo do crime aqui fora, né? nas vilas, nos vilarejos e em outros locais onde a droga antigamente passava, vamos dizer assim, de uma forma bem tranquila, né? Bem ostensiva até em alguns locais. Nós estamos notando que está havendo um enxugamento disso. Não pela ação propriamente das polícias nas metrópoles, mas
como eu disse, pelo fechamento das fronteiras que impede a entrada de grande parte desse entorpecente que era vendido aqui. Agora, isso preocupa, delegado, porque pode haver um aumento de ataques a bancos, principalmente no interior, um aumento de casos de sequestro, que nós já não estávamos mais vendo com frequência. Olha, as inteligências das polícias, as inteligências das Forças Armadas estão preparadas para essas eventualidades, né? Cada vez que a gente interfere dentro de um sistema, esse sistema vai apresentar alterações. Quando a gente está interferindo nessas situações, nós já temos que prever algumas coisas que vão normalmente ocorrer, né? Então, é certo que os estudos vêm sendo feitos, isso que eu estou dizendo não é algo que seja produto do achismo, né? É algo que realmente nós imaginamos que possa vir a ocorrer, essas situações novas, né? Essa mudança no panorama da criminalidade, e nós já estamos notando, inclusive, com relação à venda de entorpecentes. Então, há um aumento do preço em alguns locais e a falta do produto em outros. Menos droga nas ruas, menos trabalho para a Dana? Bem, ela vai se aposentar logo, como disse o inspetor Viseu, mas seu destino já é certo, a casa dele. Já passamos umas boas, né, louca? Hein, louca? Tá, passamos umas boas, entramos no chão, já entramos em banhado. Fiquei atolado num banhado com ela uma vez até aqui. Quer da entrevista, vem cá. Brigada em Foco na área do 9º Batalhão. Estamos aqui com o Capitão Euclides, subcomandante da 1ª Companhia. Capitão Euclides, uma operação no centro de Porto Alegre. Uma operação necessária, vários órgãos envolvidos, SMIC, nós temos também o nosso policiamento extensivo, bombeiros, principalmente buscando trazer a ordem pública ou reestabelecer a ordem pública do centro de Porto Alegre. Nós temos inúmeras casas noturnas que concentram alguns ilícitos, né? Então concentram algumas pessoas procuradas, concentram algumas bagunças no final das noites, o que acarreta intranquilidade nos moradores do centro de Porto Alegre. Então, dessa forma, nós conseguimos fazer uma operação e vamos iniciar essa operação para tentar buscar e restabelecer a ordem pública no centro, ou seja, identificar pessoas, buscar foragidos, verificar a situação real dessas casas enquanto ao alvará de funcionamento por parte dos bombeiros e por parte da SMIC, para tentar, repito, buscar a ordem pública que precisa ser restabelecida no centro de Porto Alegre. Jefferson Luiz Rosa Oliveira. Vai no caminhão do jeito. Sai por fora aqui. Também pode ser por fora, tá? Bom, continuamos aqui então no centro de Porto Alegre com a 1ª Companhia do 9º Batalhão de Polícia Militar, e agora nós vamos para o segundo ponto, que é com a Marechal Floriano com a Voluntários. Vamos acompanhar então aí a batida nos bares aqui no centro de Porto Alegre. Tem um original, né? Tem.
Ao avistar indivíduos em atitudes suspeitas, informe pelo telefone 190, porém observe características tais como cor do cabelo, da pele, idade aproximada e principalmente roupas que vestem. Brigada Militar, a força da comunidade. IBCM, sua saúde é nossa responsabilidade. Venha fazer parte desta família você também. No bloco anterior, no Brigada em Foco, vocês repararam nessa imagem? O secretário de Produção, Indústria e Comércio da capital está bem protegido, mesmo que só ingresse na área onde a operação está sendo realizada, depois que os policiais fazem a primeira varredura. Bom, todo trabalho oferece um certo risco e o secretário Goulart está bem atento a isso. E é por isso que o senhor se protege quando acompanha a Brigada Militar, secretário? É verdade. A Brigada Militar convidou a SMIC, a minha pasta, para fazer parte de uma grande ação na conturbada área das casas noturnas do Centro Histórico de Porto Alegre. Não é? Por que ela nos convidou? Pela expertise que meu grupo de fiscais, que foram 28, que foram junto comigo e com o meu secretário adjunto, professor Pérez, tem em orientar o que se deve fazer quando a situação é de fechamento, intervenção, interdição de uma casa. Nós temos expertise nisso, não é? E então a brigada nos levou para quando ela pedisse que tinha que haver intervenção numa casa, nós lavrássemos o auto todo de interdição. Uma casa aconteceu isso. E por que só uma casa das 6 casas que nós trabalhamos naquela madrugada? Porque não tinha justamente aquilo que nós procuramos, alvará de incêndio. Não tinha a licença dos bombeiros para funcionar para mínimo de risco possível com os trabalhos que fazem, que compõem o alvará de incêndio. Então, nós fechamos uma e acompanhamos os bombeiros em todas as que examinaram todas as pessoas que estavam dentro da boate, homens e mulheres. Da boate não, das 6 boates, né? É uma equipe multidisciplinar que participa do trabalho. É uma companhia da brigada, um grupo de fiscais de vários pontos da prefeitura, não só da SMIC, de vários pontos, né? E os 2 secretários da SMIC que vão nesses trabalhos, porque aconteceu muitas mortes de dezembro para cá ali, aconteceu ferimentos ali naquela região, não é? Tiros, facadas, aconteceram, o que não é comum em área de casa noturna, como a Cidade Baixa, que não acontece um acidente de briga e de tiro há muito tempo, né? Lá na zona da Padre Chagas também não acontece, que é a zona boêmia também, mas ali naquela zona, pelo perfil das pessoas que frequentam, perfil de pessoas perigosas, tem acontecido um crime atrás do outro. Então essas ações vão continuar acontecendo para inibir, para se encontrar alguma coisa, para se fazer prevenção. E é por isso que o senhor vai também com tanta segurança de estar com um colete à prova de balas. O senhor se sente, de certa forma, inseguro quando participa de um trabalho desse? O senhor teme em virtude do público que frequenta aquela região? Ou é só um cuidado que até a própria brigada recomenda por o senhor ser um secretário municipal, por ser até uma pessoa de visibilidade? Sim, é verdade. Essa é a segunda hipótese. Não me seguro, quando eu estou com a brigada, não me sinto inseguro. Toda brigada usa colete, toda companhia com colete, não é? Então, é uma ação tensa onde aconteceram crimes. Por exemplo, eu fui ontem agredido verbalmente pela dona dessa casa que pegou fogo, mas violentamente agredido verbalmente. Naquela região poderia ser uma grande... Quem é que está dirigindo? Quem é que está comandando junto com o comandante da brigada? O civil. Aqui poderá fazer algum agravo sobre as nossas pessoas. Como eu tenho meus filhinhos ainda pequenininhos, né? Então eu tomo, como tu dissesse, um cuidado. Não fico inseguro, mas tomo todo o cuidado através da proteção contra tiro.
O trabalho ali estava sendo comandado pelo capitão Euclides, comandante da primeira companhia, e que sempre toma as devidas precauções. Vocês ficam com a equipe da SMIC aguardando para que a Brigada Militar faça o primeiro trabalho de varredura. Eles entram nas boates, nas casas noturnas, fazem a revista, depois é que a equipe de vocês faz o trabalho de levantamento de dados. Eles entram, congelam a região, não entra e não sai ninguém da quadra, entram dentro das casas e dizem o que vai acontecer. Aí nos chamam. Nós participamos das revistas de todas as pessoas. Antes de haver a segurança, de todo mundo estar neutralizado, sabendo que tem um batalhão da brigada enorme ali esperando, nós não chegamos. Nós chegamos quando eles já congelaram e avisaram para todo mundo o que vai acontecer. Do ponto de vista da secretaria, qual é o resultado efetivo desse tipo de trabalho? Nesta região, a Brigada Militar, não tanto os bombeiros, a Brigada Militar tem nos pedido para interditar as casas onde mataram pessoas. Então, nós queremos cada vez menos interditar casas. Nós queremos que o dinheiro circule, a riqueza circule na cidade. Então, a gente acha que essas ações preventivas, porque eles nunca sabem quando é que a brigada vai vir, vai ser num determinado dia que a brigada vai vir, possa inibir um pouco a contravenção e o crime no que deveria ser um lugar onde as pessoas mais necessitadas, mais pobres, pudessem se divertir. Porque há essa contradição, há necessidade de desenvolver o comércio nesses locais, que esses estabelecimentos funcionem, mas, ao mesmo tempo, há necessidade de que os estabelecimentos evitem, né, o confronto entre as pessoas de bem e as pessoas do mal que acabam frequentando esses locais. Verdade. Nós queremos o lucro, o dinheiro, tudo correndo, mas primeiro a vida humana. Primeiro as vidas, e as vidas estão sendo ceifadas ali. Então, a gente é obrigado a fechar, em detrimento da falta de lucro, da falta de riqueza correndo, porque a vida humana é mais importante dentro da nossa visão de vida. E no dia seguinte à nossa entrevista com o secretário Goulart, houve uma reunião entre o Poder Público, Brigada Militar e moradores. E haverá também com os empresários. O objetivo é determinar o horário limite para fechamento das casas noturnas.